Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 2. Bom, na questão que a gente vai fazer hoje é a questão 18 da seção 14.8, pedido em diário de bordo. Aqui eu estou com o livro do Stuart, a questão 18 é essa aqui. Falamos a respeito dos multiplicadores de Lagrange nessa seção. A questão 18 pede para determinar os valores extremos de f, sujeito a ambas as restrições. Então eu tenho duas restrições na questão 18 aqui. A minha função depende de três variáveis, é a soma x² mais y² mais e². E aqui eu tenho duas restrições, eu tenho a equação desse plano e essa outra aqui, uma hiperboloide, né? Y² menos z² igual a 1. Então vamos lá. Aqui eu deixei escrito a questão com as restrições. Então, multiplicador de Lagrange, o que eu quero? Eu quero encontrar os valores extremos da minha função f, mas elas obedecem, como é duas restrições aqui, vai obedecer lambda gradiente da g mais mi vezes o gradiente da h, juntamente com as outras duas restrições, que seria x menos y igual a 1 e y² menos z² também igual a 1. Então, fazendo a conta aqui dos gradientes, vamos ter 5 equações com 5 incógnitas. O que a gente vai ter aqui? Então, isso aqui implica o gradiente da f, 2x. Então, 2x desse lado vai ser igual a lambda, que multiplica o gradiente da g aqui em relação a x dá 1, mais mi vezes o gradiente da h. Então, vai dar 0 aqui, então vai ficar só dessa maneira mesmo, né? Porque aqui não tem x. Que mais? Eu vou ter a derivada em relação a y, 2y, igual lambda vezes quem? O gradiente da g em relação a y, menos 1, mais mi vezes o gradiente da h, que dá 2y. E por último aqui eu tenho 2e igual a lambda, que multiplica quem? O gradiente da g aqui em relação a z não tem, né? Então vai ser 0 aqui, então vai ficar mais mi, na verdade mais não, vai ficar menos, né? Porque a derivada aqui vai dar menos 2e, então vai ficar menos 2e que multiplica mi, juntamente com essas duas restrições. Então aqui a gente já tem duas, aqui nessa última equação aqui, vamos chamar essa aqui de 3, essa aqui de 2 e essa aqui de 1. Então aqui nessa equação 3, o que a gente pode perceber? Que eu tenho duas possibilidades. Aqui ou z é 0, ou o mi vale menos 1, né? Se o mi for menos 1, z pode ser qualquer coisa. Então vamos explorar essas duas possibilidades. Então se o z for 0, o que vai acontecer? Se o z for 0, eu venho aqui nessa equação aqui, ó, y² menos z² igual a 1, e encontro que o y vale mais ou menos 1. Se o y vale mais ou menos 1, então aqui o x tem duas possibilidades. O x pode ser 2, quando o y for 1 positivo, e o x pode ser menos 1. Se menos 1, não, o x pode ser 0 se o y for 1 positivo. Então isso aqui implica que o x, aqui eu tenho duas possibilidades, né? O x igual a 0. Então se o y for menos 1, o x vai ser 0. E o x ele pode ser 2 se o y for igual a 1. E aqui se o y... A canetinha está travando aqui, não dá para continuar não. E x igual a 0, aqui eu vou ter se o y valer menos 1. Então eu tenho essas possibilidades. Então aqui eu tenho dois pontos. Eu tenho ponto 0, menos 1 e 0. Isso aqui é por caso z igual a 0. E tenho um ponto, vou chamar esse aqui de P1 e esse aqui de P2, dado por 2, 1 positivo, né, quando o y vale 1 positivo, e o z 0. Agora, se o mi valer menos 1, o que vai acontecer? Se o mi vale menos 1,
aqui nessa equação aqui eu vou ficar com 2e igual a, se o mi é menos 1, eu vou ficar com 2e igual a 2e, então aqui o z está livre para ser qualquer coisa, e se o mi vale menos 1, então nessa equação aqui ó, de cima, então aqui o z está livre para assumir qualquer valor, aqui eu vou ficar 2y na equação 2, eu vou ficar com 2y aqui igual a menos lambda, e aqui, como o mi vale menos 1, menos 2y. Então, aqui eu vou ficar com 4y, passando esse 2y para cá, igual a menos lambda. Então, ou multiplicando por menos 1, eu vou ficar com lambda igual a menos 4y. Agora, usando a equação 1, usando a equação 1 aqui, ó, o lambda é 2x, então aqui eu sei que 2x, que é igual a lambda, vai ser igual a menos 4y. Então, o que eu vou ter? Aqui pode dividir por 2, por exemplo, eu vou ficar com x igual a menos 2y. O x igual a menos 2y. Então, se o x é igual a menos 2y, aqui eu posso utilizar essa equação aqui, ó, x menos y igual a 1. Então, aqui eu vou ter, no lugar desse x aqui, eu vou colocar menos 2y, né? No lugar desse x, menos 1y, tem que valer 1. Então, aqui eu vou chegar aqui, menos 3y vale 1. Então, aqui eu vou chegar aqui, y vale menos 1/3. E, se o y vale menos 1/3, aqui nessa equação aqui, eu vou ter que z ao quadrado é igual a 1 menos... o z passou para cá, na verdade eu vou ficar com y ao quadrado, na verdade y ao quadrado menos 1. Então, quem que é y ao quadrado? Eleva ao quadrado dos dois lados aqui, dá 1/9 menos 1. Esse 1 aqui eu vou chamar de 9 sobre 9. Então, isso aqui vai dar menos 8/9, ou seja, não convém, né? Ou seja, z ao quadrado igual a menos 8/9. Isso aqui não... o z não pertence a r, né, nessa situação. Então, esse caso aqui não leva a solução nenhuma. Então, meus dois pontos que eu tenho que avaliar o f são esses dois aqui. E quando você calcula o f de 0 menos 1, 0, vai dar a soma dos quadrados, vai dar 1, né? Vai dar y ao quadrado. E quando você calcula o f de 2, 1, 0, vai dar quanto? Vai dar 4 mais 1, 5. Então, esse aqui é o máximo e esse aqui é o mínimo. Beleza? Espero que tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.